pessoal, eu sou a professora Tânia, de Biologia e Ciências, e hoje a aula vai ser sobre níveis de interações dos seres vivos. Bom, então vamos começar, né? Sabe o que são níveis de interações dos seres vivos? Bom, é o que a gente vai aprender hoje. A gente sabe que a biologia é o estudo da vida, em geral, seja ela de animais, de organismos, de vegetais, né? De tudo. E a gente pode perceber que esses níveis de interações, ele vai ser o quê? Vai estudar desde a composições dos seres vivos até interações com outros organismos e, assim, o impacto que eles vão causar também no ambiente em que eles vivem. Podemos ver aqui algumas coisas, como a gente pode perceber também que nos níveis de interações vai começar em forma de hierarquia. O que é forma de hierarquia? Do menor para o maior. Por quê? Porque cada composição tem uma função e uma importância, né? Então, eles vão ser divididos desde a pequena porção até a maior porção. Ou seja, desde o átomo até a biosfera, que é a maior porção, né, entre a interação dos seres vivos. Como eu disse, é definida do menor para o maior. E conforme, né, vai formando esses organismos, vai aumentando a complexidade, né, de entendimento desses organismos. E, como eu disse, vai iniciar do átomo e vai até a biosfera. E também, como eu tinha dito, vai ser a constituição dos seres vivos em relação entre eles e com o ambiente, né? Agora, vamos saber dividido em grupos, quais os grupos são divididos para formar, né? O nível. Quais são os níveis de interações? A gente pode citar o átomo, a molécula, a organela, a célula, os tecidos, o órgão, o sistema, o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema. Peraí, professora, é muita coisa para assimilar. Sim, é muita coisa, mas a gente vai explicar por partes o que cada um é, quais suas funções e qual é a sua importância também, né, e a biosfera. O átomo. Vamos começar pelo átomo. O que é um átomo? Um átomo é uma unidade básica e formadora de matéria. Toda matéria é constituída por um átomo. Isso a gente sabe. E a palavra átomo, ela foi sugerida pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Eles que denominaram átomo essa estrutura. E o que o átomo ele vai formar? Ele forma o quê? Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos. Elementos químicos, a gente pode entender a gente pode pegar como exemplo a tabela periódica. A gente vai ter o hidrogênio, o enxofre, o fósforo, né? O oxigênio. Moléculas. As moléculas, elas são o quê? São substâncias, ou seja, são um conjunto de elementos químicos que vão formar moléculas. Por exemplo, a gente tem a água, que são formadas por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Que é a mesma coisa que substância, né? Substância são moléculas, né? Materiais orgânicos e inorgânicos, a gente pode ver que materiais orgânicos é tudo que provém, né? Tudo que provém restos de animais e vegetais. E inorgânicos a gente pode determinar e citar a água e sais minerais. E como vai ser constituído esse pequeno átomo? Ele vai ser constituído por prótons, nêutrons e elétrons.
O que é próton? Próton, ele é o quê? Ele é uma partícula subatômica com carga positiva. E ela vai constituir o núcleo desse átomo, junto com um nêutrons. Porém, o nêutrons ele não possui carga. Então, por isso que ele é chamado de nêutrons. O elétron é também uma partícula subatômica, mas que vai ficar em volta desse núcleo, vagando em volta, possuindo carga negativa. A gente pode ver também, ou ganhar um elétron, determinando se esse átomo ele é positivo ou negativo, ele é um cátion ou um ânion. Mas isso a gente aprende melhor em química. Agora vamos falar sobre moléculas, né? É um conjunto de átomos, como a gente tinha falado, né? A gente pode juntar átomos para formar uma molécula. E como eu tinha dado o exemplo da água, que é mais fácil de assimilar, a gente vai ter dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Formadora de substâncias, né? Também, né? E ela vai possuir ligação covalente. O que seria essa ligação covalente? É uma ligação que vai compartilhar cargas, né? As mesmas cargas entre os átomos, né? E temos aqui a fotinha do H2O. E agora nós vamos falar das organelas. Alguém sabe me dizer o que é uma organela? Organelas são pequenos órgãos que compõem a nossa célula, né? Cada organela ela tem uma função, né? Tem uma importância diferente para desenvolver. Realizam atividades celulares, né? Que ajudam a célula, né? A sobreviver. Tem formas e funções diferentes, né? Exemplo, a mitocôndria, que tem a função de exercer energia para a célula, né? Também agora vamos falar sobre as células. O que é célula? A célula é a menor unidade dos seres vivos, né? Que a gente conhece, que formam um ser vivo, né? No caso, que é um ser vivo, né? E ela é uma unidade funcional estrutural, né? Que vai com diferentes funções, diferentes formas, né? Que vai dar início à formação de um organismo, né? Existem células unicelulares, existem organismos unicelulares e pluricelulares. O que seria unicelular? Seria um organismo com uma célula só. Exemplo, a bactéria. Também existem os pluricelulares, que são um organismo, né, com um organismo que possui várias células. Exemplo, a gente. E a gente também pode definir ela como uma célula eucarionte ou procarionte. Lembra que eu estava falando que a procarionte é uma célula mais antiga, né? Uma célula não muito desenvolvida, né? E a diferença desses dois é que essa célula também, o seu material genético, ele é totalmente exposto no citoplasma. Ele não tem uma estrutura que possa protegê-lo, possa guardá-lo para que, né, defina esse material genético. Não. Eles não têm isso, então o seu material genético ele fica exposto no citoplasma, né, todo desorganizadinho ali, junto com os ribossomos. E também ele também não vai possuir algumas organelas membranosas que vão ter as eucariontes, que eu tinha falado das organelas, lembra que tem as organelas membranosas, cuja sua origem é procarionte e foram com o tempo englobadas por essas células, se tornando eucariontes, né, fazendo parte dessa célula eucarionte, né, cuja complexidade é maior. E também temos a célula animal e vegetal. A célula animal é a célula nossa, uma célula com mais funcionalidade, né? Não estou dizendo que célula vegetal não tem, claro que tem, muita funcionalidade, mas complexa, assim, porque a formação de sistemas, de órgãos, de, né, tudo, né, bem complexo, né? E
podemos ver que a célula animal vai possuir o quê? Lisosomos e centríolos, o que a célula vegetal não possui. Por quê? Porque são organismos diferentes, né? Vão ter estruturas diferentes, então a célula animal necessita, porque os centríolos, qual é a função dos centríolos? A divisão celular, né? A célula, né? E a célula vegetal, ela tem como diferença da célula animal a sua estrutura, a sua membrana, né? Sua membrana plasmática, que vai ver, ela vai possuir uma parede, né? Uma parede mais rígida que vai permitir a proteção, né? Das suas organelas ali dentro, né? E ela também vai possuir o quê? Báculos e cloroplastos, né? Que é diferente das pessoas. Não vamos possuir da célula animal. Não vamos possuir nem báculos e nem cloroplastos. Por quê? Porque é uma característica específica dessa célula vegetal. O báculo, ele vai, né, controlar, né, a pressão osmótica da célula. E o cloroplasto, ele vai auxiliar na fotossíntese e dar a coloração, né, do vegetal. Vamos para outro. Agora vamos falar sobre os tecidos. O que é o tecido? É um conjunto de células, né, cuja sua estrutura, né, ela tem diferença, né, ela vai se modificando, né, conforme o conjunto dessas células. E essas células, elas vão ter o quê? Estruturas diferentes, né, para cada grupo, né, de tecido. Porque o tecido, ele vai ser dividido em 4 grandes grupos, né, e esse também, dentro desse tecido também vai ter uma diferença grande estrutural de células, né, que vão, e essas estruturas vão se dar pela praticidade, né, da função desses tecidos, né. Vamos ter o tecido muscular, né, o nervoso, o conjuntivo e o epitelial. A gente vê que o epitelial é a célula do quê? Célula da pele, né? O nervoso é do sistema nervoso, né? Que a gente tem o sistema nervoso periférico, né? Central. E vamos ter o muscular, né? Que é propriamente dito do músculo. E vamos ter também o tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo, ele vai estar dividido em tecido sanguíneo, adiposo e ósseo. O sanguíneo é do sangue, adiposo da gordura, né? E o ósseo dos ossos, né? Dos nossos ossos. Agora vamos falar sobre os órgãos, né? E os órgãos, eles são o quê? Os órgãos, eles são conjuntos de tecidos, né? É um agrupamento de tecidos, né? Que vão dar origem a esses órgãos, né? E vão constituir um sistema cujo, né, vai apresentar uma função cada órgão, né? Cada órgão vai voltando ali, vai ter um sistema que vai proporcionar uma função para aquele órgão. Exemplo dos rins, né? Ele vai fazer o quê? Vai fazer a absorção de substâncias, né? E eliminação de fetas, né? No caso, o xixi. Agora vamos falar sobre os sistemas. A gente vai ter vários sistemas no nosso corpo, tanto nós como os animais, formado por um sistema cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático, tegmentar, entendeu? Cada sistema, ele vai ter uma função que vai fazer funcionar para que haja vida a esse organismo. Caso um desses sistemas seja comprometido, leva à morte desse indivíduo, né? A gente sabe muito bem disso. Tirando a parte do reprodutor, né? Que não, se, né, haver algum problema no reprodutor, a diferença é que esse indivíduo, ele não vai ter a possibilidade de procriar, né? A gente entende isso. E também
envolve os órgãos, né? Cada sistema vai envolver um órgão específico para que ajude que esse sistema realize essa função, né? No caso cardiovascular, vai estar envolvido o coração, né? As veias, né? Vários órgãos que vão auxiliar aí. O respiratório vai ser o pulmão, a traqueia, o nariz, né? A gente vê tudo isso, né? E aqui a gente tem uma imagem de cada um, né? De cada sistema, qual parte vai trabalhar, né? Interessante a gente ver isso, né, gente? A gente pode, né, em uma outra aula, especificar em cada um. Também temos aqui os organismos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os organismos. O organismo ele tem forma individual, né? Cada organismo ele, né, tem uma forma, tem um jeito. Cachorro é de um jeito, a gente é de outro, bactéria é de outro. Então ninguém é igual, né? Sua forma é individual, ela é característica própria de cada grupo, né? De cada espécie. São organismos multicelulares, como seja eles pequenos ou grandes, né? A gente tem um micro-organismo unicelulares, né? A gente tem organismos multicelulares, que somos nós, e as bactérias, né? Um organismo pode ser definido também como uma bactéria, mesmo não tendo muitas células. Agora vamos falar sobre população. O que é população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Aqui a gente vê atrás, né, que tem a imagem de girafas, né? São da mesma espécie e eles estão juntos, né? Convivem juntos. E há uma grande não, né? Alta probabilidade de cruzamento, né? A população, né? Entre espécies, né? Porque não há muita probabilidade de cruzamento de outras espécies. Existe, mas é muito raro, né? E quando há essa probabilidade de cruzamento entre outras espécies, geralmente essa espécie, né, que foi desenvolvida, ela já nasce estéril. Ela não tem a probabilidade de cruzar com nenhum outro, porque como ela vai surgir uma espécie nova, então ela não vai ter uma espécie daquela para que ela possa cruzar, semelhante àquela. Exemplo, a gente tem se não me engano, o jegue, né? Ele não cruza, ele é resultado da égua com o burro. E a população, ela vai trazer fatores biológicos positivos e negativos. O positivo, a gente pode ver os nascimentos e as imigrações. O que esses fatores biológicos são bons? Por quê? Para a população é bom o nascimento porque que haja a evolução, né, e o desenvolvimento dessa espécie. Então, quanto mais nascimentos, melhor. E imigração, tipo, espécies na mesma espécie de outro ambiente vindo para este ambiente, este local que eles já vivem. E o negativo é mortes e imigração. Por que negativo? Porque pode levar tanto quanto pode levar, a gente diz como que eu posso dizer? A morte e a imigração é o resultado que pode ocasionar uma extinção da espécie. Então, isso é um fator negativo, né, que a gente pode considerar negativo. Mas temos que levar em conta também que tem que haver um equilíbrio entre a morte, entre os fatores negativos e os fatores positivos. Por que tem que haver um equilíbrio? Porque se haver muito nascimento e muita imigração para aquele local, pode ocasionar o quê? Um distúrbio, né, da natureza, né? Pode haver escassez de alimentos, né? Degradação do solo. E se haver muitas mortes e muita imigração, pode ocasionar extinção daquela espécie naquele local ou no mundo inteiro, né? Então, tem que ter um equilíbrio, né? Agora vamos falar sobre comunidade.
O que é comunidade? São diferentes populações, ou seja, comunidades são várias espécies num local só, né? Uma interação ali, né? Entre eles. E temos as relações ecológicas, né? Essas relações ecológicas entre a comunidade diríamos o quê? Essas relações ecológicas, você pode falar o predatismo, né? Parasitismo, entendeu? Inquilismo, são relações que cada espécie vai ter em relação com a outra. Né? E é muito importante para o equilíbrio da natureza também, porque não pode haver muito predatismo, porque senão, né, vai ter muito predador e menos presa, que pode ocasionar um distúrbio na natureza, mas também não pode ter muita presa quanto mais predador, né? É a mesma coisa, dá o mesmo distúrbio. Então, a gente, e falando mais nessa questão ecológica, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Seja elas positivas ou negativas, lembra que eu falei? Positivas e negativas, aí tem essas relações ecológicas, predatismo, ela é negativa, né? Ela pode ser positiva para a espécie de predador, mas negativa. Para quê? Para as espécies de presas. Então, tem que ter um equilíbrio aí, né? Agora vamos falar sobre os ecossistemas também, né? Os ecossistemas. O que é ecossistema? É um conjunto de comunidades de populações de diferentes espécies, né? E aqui a gente pode falar sobre essas comunidades. É um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Ou seja, ele mantém uma estabilidade. Tem que haver o equilíbrio, lembra? Que o ecossistema, ele vai ser mais o quê? Mais relacionado ao ambiente, né? Ao local. E esse local ele tem que ser estável, equilibrado para que haja vida naquele ambiente e autossuficiente, que ele possa se manter, entendeu? E é por isso que ele é importante, o ecossistema. E ele vai envolver o quê? Componentes abióticos e componentes bióticos, né? E por fim, a gente vai falar um pouquinho da biosfera. O que é a biosfera? É um conjunto de todos os ecossistemas, né? De todos os biomas, de todas as características de cada local, né? Condições, né? Ambientais. Então, vamos ter na biosfera 4 camadas esféricas interligadas, ou seja, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. A litosfera, a gente sabe que é a Terra. A hidrosfera, os mares, as águas, os rios. A atmosfera, o ar. E a biosfera é a vida que habita, né, o planeta, né, o nosso planeta, né. E antigamente o termo que a gente utilizava era um termo chamado ecosfera, né, que quer dizer, né, a junção dos ecossistemas, né. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula a gente vai falar sobre células, né? Vamos abrir um campo, né? Lembra que a gente falou de células aqui? Na próxima aula a gente vai ter um assunto legal, a gente vai aprender mais, a gente vai aprofundar melhor, saber o que é célula, né? Suas funções, suas organelas, o que compõe ela, né? As diferentes células que existem no mundo. Vai ser super legal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha contribuído muito para o seu conhecimento. E se cuidem, gente, que essa pandemia tá pegando todo mundo. E o melhor que a gente pode fazer é se cuidar e cuidar dos nossos amigos, né? Conscientizando, né? E dando exemplo. Um beijo e até logo.